Você já brincou de qual é a música? Já brinquei umas vezes. Eu vou dizer uma palavra, aí você canta parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Seguir a direção de uma estrela qualquer. Não tenho hora pra voltar. Fim de semana chegando, e o coitado tá no osso, mas acaba de arranjar a solução. Põe o caderninho no bolso, põe as fichas e corre por elhão. Aí você vai o caderninho telefônico, o nome e o número de um monte de mulher. Ele vai ligar pra todos até conseguir chamar uma gata pra você ir dar um rolê. Queria 2, 3, 4. ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu queria ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Olá, pessoas! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre duas importantes classes de palavras no português, os numerais e os pronomes. Vamos começar com os numerais. Para nós podermos caracterizar os numerais, vamos usar os três critérios de classificação que nós temos: o critério semântico, o critério mórfico e o critério sintático, ou funcional. Vamos começar, então, pelo critério semântico. Semanticamente, um numeral é uma palavra que indica ordem ou quantidade dos seres. Então, quando a gente diz, por exemplo, 1, 2, 3, nós estamos indicando quantidade de seres. Quando nós dizemos primeiro, segundo, terceiro, último, penúltimo, nós estamos indicando ordem. Vamos ver, então, alguns exemplos na nossa tela. Então, nós temos aí 1, 2, terço e 2 décimos. 1 e 2 são numerais que a gente chama de cardinais. Eles indicam quantidade exata e inteira de seres. Quando a gente trabalha com terço, nós estamos trabalhando com uma quantidade que, na realidade, é uma quantidade dividida da unidade. É um numeral fracionário. A mesma coisa acontece com 2 décimos. Quando nós trabalhamos com outros exemplos, veja, primeiro, segundo, milésimo e dobro. Então, quando nós temos primeiro e segundo, estamos indicando, então, a ordem dos seres. São numerais ordinais. Quando nós trabalhamos com milésimo, também temos um numeral que pode ser ordinal, mas também pode ser um numeral fracionário. Se eu digo, por exemplo, 1 milésimo é 1 sobre 1000, uma quantidade dividida da unidade. Quando eu tenho dobro, dobro é um numeral que a gente chama de multiplicativo, pois indica uma quantidade multiplicada da unidade. Vamos passar, então, agora para o critério mórfico. Morfologicamente, o que é um numeral? Numeral, ele é uma palavra, né? É um morfema gramatical, ou seja, de significação interna na língua, e ele pode sofrer as flexões de gênero e de número. Então, nós temos aí 2, 2. Veja que o numeral está se flexionando em gênero. Se nós passarmos agora para um outro exemplo, vamos pegar um numeral ordinal e vamos ver a flexão, tanto em gênero quanto em número. Vamos ver aí. Primeiro, primeira, primeiros, primeiras. Numeral primeiro, numeral ordinal, está se flexionando em gênero, primeiro, primeira, gênero feminino, aí, né, flexão de gênero, e depois primeiros, primeiras, flexão de número, número também no masculino e o número plural também no feminino. Vamos ver um exemplo de uso dos numerais, uma música Meu Aniversário, de Nando Reis. Então, nós vimos aí alguns numerais sendo empregados. 17, 12, 19, 29 e outros empregados numericamente, para fazermos referência aos números dos anos. Vamos passar agora para o critério sintático ou funcional.
Sintaticamente, o numeral ele pode ou acompanhar o substantivo, nesse caso ele é chamado numeral adjetivo, ou então ele vai substituir um substantivo. Nesse caso, ele é chamado numeral substantivo. Vamos ver alguns exemplos. Então, nós estamos vendo aí, 2 alunos chegaram atrasados. Um sintagma verbal, nós temos um verbo aí, o verbo chegar, né? E o sintagma nominal que aparece aí é o sintagma 2 alunos. Nesse sintagma, nós temos o quê? O núcleo do sintagma nominal, alunos, e o numeral 2, acompanhando esse núcleo do sintagma nominal, determinando esse núcleo do sintagma nominal, funcionando então como um determinante. É um numeral adjetivo nesse caso. Vamos ver agora exemplos de numerais substantivos. Os 2 estavam ensopados. Bem, nesse exemplo, nesse sintagma verbal aí, nós encontramos o sintagma nominal os 2. Verifique que nesse sintagma o núcleo é a palavra 2, é o numeral. A gente tem, inclusive, o artigo aparecendo aí, acompanhando esse numeral, os 2. Tá? Bem, 2 agora se comporta como numeral substantivo, porque ele está substituindo aquele substantivo, substituindo a ideia que está no substantivo. Os 2 alunos, os 2 homens e por aí vai. Então, para concluir o nosso estudo sobre os numerais, vamos então revisar esses 3 critérios. Critério semântico. O que é um numeral pelo critério semântico? Olha, um numeral é uma palavra que vai indicar ou quantidade exata ou ordem dos seres. Pelo critério mórfico, os numerais são morfemas gramaticais de significação interna à língua e podem sofrer as flexões ou de gênero ou de número. Pelo critério sintático ou funcional, o numeral ou acompanha o substantivo, nesse caso ele é chamado numeral adjetivo, ou então ele substitui o substantivo. Nesse caso, é chamado de numeral substantivo. Pronomes. Então vamos agora ver a mesma classificação, só que agora para os pronomes, né? Como é que nós podemos caracterizar os pronomes? Pelo critério semântico, os pronomes são palavras que substituem os substantivos ou então que fazem referência aos substantivos sem nomear esses substantivos. Vamos ver então alguns exemplos. O falante dará ajuda ao ouvinte. Bem, imagine se toda vez que nós quiséssemos nos referir à pessoa que fala ou então à pessoa com a qual nós estamos falando, nós tivéssemos que usar essas expressões, né? O falante, o ouvinte. Bem, o pronome vai fazer exatamente essa substituição. Ele vai se referir aos substantivos sem, entretanto, nomeá-los. Então, nós poderíamos usar essa mesma frase de uma outra maneira, utilizando essas palavras gramaticais, os pronomes. Eu darei ajuda a ti. Veja que o pronome eu, ele está fazendo o quê? Ele está substituindo o falante, ao passo que o pronome ti está substituindo o ouvinte. Esses pronomes que substituem as pessoas do discurso, as pessoas que estão presentes no discurso, são os pronomes pessoais. Vamos ver agora um outro exemplo. Alguns livros que estão aqui são meus. Nesse exemplo, nós temos o pronome alguns, acompanhando a palavra livros, né? Dizendo aí, fazendo uma referência à palavra livros de maneira indefinida. Quais livros? Não se sabe. Alguns livros. Temos também o pronome que. Alguns livros que estão aqui, ou seja, os livros estão aqui. Esse pronome que substitui o antecedente livros, é um pronome relativo. Temos também o pronome meus, que indica posse em relação às pessoas do discurso. Esse pronome é um pronome possessivo. Então, nós temos 3 pronomes nesse nosso exemplo. Alguns, que e meus, fazendo referência aos substantivos sem nomeá-los. Vamos ver agora, então, um outro exemplo. O que ela falou? Veja que ela falou alguma coisa, ela falou algo. Mas o que nós estamos tentando descobrir é exatamente essa coisa, esse algo que foi falado por ela. Quando nós dizemos o que ela falou, nós temos o pronome o que, aí a locução pronominal o que está exatamente tentando descobrir o que é que ela falou, né? Qual é a coisa que foi falada por ela. Então, esse pronome aí é um pronome que a gente chama de interrogativo, um pronome usado para a gente poder fazer referência a uma coisa que se desconhece, que se deseja determinar. Nós vimos que aparece aí também o pronome ela, o que ela falou. Ela, que pode ser a Lúcia, a Mariana, esse pronome ela está fazendo referência a uma pessoa do discurso, a pessoa da qual se está falando, sem nomear essa pessoa. Trata-se também de um pronome. Ela me deu este livro.
Nós temos aí o pronome ela, novamente, temos o pronome pessoal me, fazendo referência exatamente ao falante, e temos também um pronome que indica a posição, a situação no lugar do livro. Este livro, o livro que está com o falante. Temos um pronome demonstrativo nesse caso. Então, semanticamente, o pronome é exatamente essa palavra que vai fazer referência aos substantivos, ou substituir os substantivos, ou acompanhar esses substantivos, né, sem nomeá-los. Vamos passar para um outro critério, o critério mórfico. Morfologicamente falando, o pronome é uma palavra gramatical, ou seja, de significação interna à língua, e pode sofrer as flexões de gênero e de número, como nesse exemplo que a gente está vendo aí com o pronome indefinido algum. Temos algum, alguma, houve flexão de gênero, do masculino para o feminino. Algum, alguns, algumas. Então, de algum para alguns, a gente teve a flexão de número. Para algumas também a flexão de número e a flexão de feminino, né? Algumas, feminino, plural. Vamos passar agora para outro critério, critério sintático ou funcional dos pronomes. Como a gente vai ver, os pronomes se assemelham muito aos numerais no critério sintático. Os pronomes podem ou acompanhar os substantivos, nesse caso serão chamados pronomes adjetivos, ou então substituir os substantivos, e nesse caso serão pronomes substantivos. Vamos ver isso num exemplo para ficar mais claro. Eu não disse nada a ela. Nós temos aí 3 pronomes. Temos o pronome eu, que está fazendo referência ao falante, substituindo o falante, portanto, um pronome substantivo. Nós temos o pronome nada, que é um pronome indefinido, se refere a nenhuma coisa, também um pronome substantivo. E nós temos o pronome ela, também um pronome substantivo por substituir uma pessoa do discurso. Este livro é de algum aluno. Bem, nesse exemplo aí, nós temos o pronome este, que acompanha o substantivo livro, né? Então, este livro, livro é um núcleo no sintagma nominal, e o pronome este está aí acompanhando esse núcleo, é um pronome adjetivo, um pronome que acompanha substantivo. Também, nesse exemplo, nós temos algum aluno. O núcleo do sintagma nominal é o substantivo aluno e o pronome indefinido algum está aí acompanhando o substantivo aluno, né? É, portanto, um pronome adjetivo. Então, o pronome adjetivo é aquele que acompanha um substantivo. E o pronome substantivo é aquele que não acompanha nenhum substantivo, não está determinando nenhum substantivo e exatamente por isso acaba ocupando a função nuclear no sintagma. Classificação dos pronomes. Bem, os pronomes, eles se classificam de acordo com sua natureza, de acordo com a ideia que eles têm em si. São pronomes de 6 tipos. Nós temos pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, interrogativos e, por fim, os pronomes relativos. Vamos começar, então, vendo cada um deles, começando pelos pronomes pessoais. Pronomes pessoais são aqueles que fazem referência às pessoas do discurso, que são 3. Quais são essas 3? A primeira pessoa do discurso é aquela que está falando, é aquela que fala. A segunda pessoa do discurso é a pessoa com quem se fala. Nessa nossa aula, por exemplo, eu estou falando com vocês. Eu, primeira pessoa, vocês, segunda pessoa. Nós temos também a terceira pessoa do discurso, que é aquela sobre quem se fala. O pronome ela, por exemplo, faz referência à terceira pessoa do discurso. Então vamos ver agora um exemplo de uso dos pronomes pessoais. Vejam esse exemplo. Eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. Nós temos aí o pronome eu, o pronome me e o pronome mim, fazendo referência exatamente à primeira pessoa, a pessoa que está falando. Num outro exemplo, nós te vimos ontem. Então nós temos aí o pronome nós, que faz referência também à primeira pessoa, né? Por quê? Nesse caso aí, inclui o falante e as outras pessoas pelas quais ele está falando. Então nós, primeira pessoa, e nós temos também um pronome de segunda pessoa e o pronome te, fazendo referência à pessoa com quem se está falando. Num outro exemplo, então nós temos aí esse pronome ele, fazendo referência exatamente à pessoa de quem nós estamos falando. Pode ser o Pedro, pode ser o João. Né? Então veja o seguinte, a primeira pessoa, eu estou falando com você a respeito dele ou a respeito dela. Ou então nós estamos falando a vocês a respeito deles, a respeito delas. Nós temos então esses pronomes pessoais.
Vamos ver então alguns usos de pronomes pessoais na música A Seta e o Alvo, de Paulinho Mosca. Eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta. Nessa música a gente viu o pronome você aparecendo, né? O pronome você que também é um pronome pessoal, mas é um pronome pessoal de tratamento. Vamos ver alguns exemplos de pronomes pessoais de tratamento. Você não está se sentindo bem, então aí aparece o pronome você, que é um pronome pessoal de tratamento. Vem de vossa mercê e depois acabou se aglutinando e formando esse pronome tão empregado hoje no português, que é o pronome você, né? Pronome que se refere à segunda pessoa do discurso. Vamos ver outros exemplos de pronomes pessoais de tratamento, esse sim empregado hoje, né, atualmente, como uma forma de tratamento. Pronome Vossa Excelência. Vossa Excelência está abatido. Nesse exemplo, o pronome Vossa Excelência, como você pode perceber, é um pronome que se refere à segunda pessoa, a pessoa com quem nós estamos falando, e é uma forma de tratamento, né? Geralmente esse pronome aí, essa forma de tratamento é dada a quem? É dada a presidentes, governadores, chefes de Estado em geral. Note que esses pronomes pessoais de tratamento, eles vão sempre concordar na terceira pessoa, né, do singular. Então eu tenho aí Vossa Excelência está, Vossa Excelência veio, Vossa Excelência chegou e não Vossa Excelência chegastes. Ou seja, esse pronome que está aí é um pronome que, assim como você, vai concordar na terceira pessoa gramatical. Você está, Vossa Excelência está. Você chegou, Vossa Excelência chegou. Vamos passar agora para os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse ou relação às pessoas do discurso. Vamos ver um exemplo. Eu trouxe meu livro. Tu trouxeste o teu. Veja que aí o pronome possessivo meu se refere exatamente à primeira pessoa. Eu, né, indica posse em relação à primeira pessoa. E o pronome possessivo teu indica posse em relação à segunda pessoa, tu. Vamos ver agora exemplos de uso dos possessivos na música Casa Pré-Fabricada, de Los Hermanos. Nós vimos aí alguns exemplos de pronomes possessivos adjetivos, ou seja, pronomes que acompanham substantivos. Teus armários, teus braços, teu sorriso. Vamos passar agora para pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são aqueles que vão situar em relação às pessoas do discurso. Situar no espaço, situar no tempo ou situar no contexto. Vamos ver alguns exemplos de pronomes demonstrativos. Este livro que estou carregando é o meu. Veja que o pronome este está fazendo referência exatamente à primeira pessoa. Está indicando proximidade em relação à primeira pessoa, ao falante. Este livro que estou carregando, né? O livro está próximo à primeira pessoa, que é o falante. Vamos ver agora um exemplo de pronomes que indicam proximidade em relação à segunda pessoa. Esse livro que estás carregando é bom? Então aí o pronome esse está fazendo referência exatamente à segunda pessoa, está indicando essa proximidade em relação à segunda pessoa do discurso. Veja, esse livro que tu estás carregando, né? Vamos passar então para pronomes de terceira pessoa. O que é aquilo? O pronome aquilo, nesse exemplo, está fazendo referência a algum ser, a algum objeto que não se encontra próximo nem do falante, nem do ouvinte. Então, ele indica exatamente essa distância que há, tanto em relação a quem fala, quanto a quem ouve. Vamos agora ver um exemplo de uso do pronome demonstrativo numa música da Legião Urbana. Que país é este?
Veja que o pronome este foi empregado nessa música exatamente para fazer referência ao país em que o falante se encontra, para indicar exatamente essa proximidade. Que país é este? Indicando aí que o falante está próximo, é o país no qual ele vive. Vamos falar agora de pronomes indefinidos. O que são pronomes indefinidos? Pronomes indefinidos são aqueles que fazem referência aos seres de modo impreciso, indefinido, não exato. Vamos ver alguns exemplos para podermos deixar mais claro esse conceito. Você pode dar algum exemplo? Veja que aí aparece o pronome algum, um pronome indefinido. Veja que pode se referir a qualquer exemplo, né? Esse pronome que aparece aí exatamente se refere à palavra exemplo de modo impreciso, de modo vago. Vamos ver um outro exemplo. Ele veio com todos os irmãos. Nós temos aí o pronome todos, que faz referência à palavra irmãos também de maneira vaga. Veja que a gente nem consegue determinar que irmãos são esses, nem quantos são. Todos os irmãos, simplesmente. Vamos ver outro exemplo. Ela não disse nada. Temos o pronome aí indefinido nada, fazendo referência exatamente a nenhuma coisa, né? Uma ideia vaga, uma ideia imprecisa, indefinida. Outro exemplo. Comprou muitos livros. Veja que nesse caso aí nós temos o pronome indefinido muitos, né? É diferente nós dizemos comprou 2 livros ou 10 livros. Aí nós estamos dando quantidade exata, exatamente aquilo que a gente falou a respeito dos numerais. Quando nós dizemos comprou muitos livros, não sabemos exatamente quantos são. E essa palavra muitos aí, esse pronome indefinido muitos, está fazendo referência à palavra livros de modo vago, de modo impreciso. Vamos ver exemplo de uso do pronome indefinido nada na música Você Não Entende Nada, de Caetano Veloso. Vamos ver agora um quinto tipo de pronomes, os pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos são aqueles que se referem aos seres nas interrogativas incompletas. Ora, o que seria uma interrogativa completa? O que seria uma interrogativa incompleta? Interrogativa completa é aquela de resposta sim e não, como nesse exemplo que a gente tem aí no vídeo. Ela veio ao cinema? Nesse exemplo aí, veja que a resposta a essa pergunta será sim ou não. É uma interrogativa completa. Se nós fizermos uma outra pergunta, a gente vai ter uma interrogativa incompleta. Veja, quem veio ao cinema? O pronome quem está aí aparecendo para se referir a um ser que foi aí ao cinema, né? Então veja que essa interrogativa é incompleta. Ela não é uma interrogativa de resposta sim e não. Vamos ver mais um exemplo de pronome interrogativo. Ele disse algo. O que ele disse? Nós temos aí o pronome interrogativo o que, né? Um pronome interrogativo substantivo, veja que ele não acompanha substantivo nenhum, e esse pronome o que está fazendo referência exatamente a essa coisa que foi dita por ele. Vamos pegar um outro exemplo. Ele comprou livros. Quantos livros ele comprou? Veja que nessa interrogativa, quantos livros ele comprou, também uma interrogativa incompleta, nós queremos saber exatamente essa quantidade de livros. Nós temos o pronome interrogativo quantos acompanhando a palavra livros. Trata-se, então, de um pronome interrogativo adjetivo, que acompanha substantivo. Vamos ver mais um exemplo. Você quer um doce. Qual? Nós temos aí a interrogativa qual, né, fazendo exatamente essa referência à palavra doce. O pronome qual, que aparece aí, um pronome interrogativo também. Pronomes relativos. Pronomes relativos são aqueles que fazem referência a um termo antecedente, evitando a repetição desse termo antecedente, né, e também dando coesão e sequência à frase. Vamos ver, então, um exemplo em que a gente pode empregar um pronome relativo para evitar a repetição de termos. Veja, a mulher comprou uma casa. A casa era amarela. Nesse exemplo aí, nós temos, então, a formação de um texto, né, e nesse texto nós temos a repetição da palavra casa.
O que o pronome relativo faz? O pronome relativo vai se pôr exatamente após a palavra que nós não queremos repetir, né? Vai fazer referência a essa palavra e vai também dar uma sequência ao texto, evitando essa pausa, essa quebra na estrutura. Vamos ver então como é que a gente poderia usar o pronome relativo para tornar esse texto mais coeso. Veja, a mulher comprou uma casa que era amarela. O que a gente tem nesse exemplo? Nós temos agora aí o pronome relativo que, substituindo o núcleo casa, evitando sua repetição e também acabando com aquela quebra que havia no texto. A gente poderia também fazer outra construção utilizando o mesmo pronome relativo. Veja, a casa que a mulher comprou era amarela. Notem que aí o pronome relativo que está também substituindo a palavra casa. A casa que a mulher comprou. Ou seja, a mulher comprou a casa. A casa era amarela. Então, o pronome relativo ele dá essa sequência para o texto. Vamos ver um outro exemplo de uso do pronome relativo e vamos tentar determinar o antecedente dele. Veja, o filme a que fiz referência é muito bom. Veja aí o pronome relativo que. Ele está fazendo referência exatamente o quê? Exatamente a palavra filme. Eu fiz referência ao filme. O filme é muito bom. O pronome relativo que evita essa repetição da palavra filme, né? Formando aí um período composto, um período de uma oração, um período mais coeso. Vamos ver agora um outro pronome relativo, o pronome relativo quem, que faz referência a um antecedente de pessoa. Veja, o autor de quem lhe falei é excelente. Aí o pronome relativo quem está fazendo referência ao substantivo autor. O autor de quem lhe falei, ou seja, falei-lhe do autor, a respeito do autor, né? Então esse pronome relativo quem fazendo referência exatamente ao antecedente autor. Um outro exemplo agora. A mulher do professor, o qual conhecemos ontem, está aqui. Agora nós temos aí um caso interessante, né? Porque nós temos o pronome o qual. A quem que ele está fazendo referência? Bem, nesse caso aí, nós temos um sintagma, a mulher do professor, e logo em seguida a esse sintagma nós temos o pronome relativo o qual. Só que o pronome relativo o qual é um pronome variável, então ele tem que estar fazendo referência a um termo masculino. A mulher do professor, o qual conhecemos ontem. Então nós conhecemos o professor. Agora, se nós construímos a frase de uma outra maneira, veja como é que a gente pode ver. A mulher do professor, a qual conhecemos ontem, está aqui. Nesse caso, o pronome relativo a qual está fazendo referência agora à mulher, não mais ao professor, já que é um pronome variável e vai retomar exatamente esse termo feminino que o antecede. Vamos ver agora então o emprego de um pronome relativo, o pronome relativo onde, numa música. A música é Casa no Campo, interpretada por Elis Regina. Veja. Eu quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais. Nesse exemplo, o pronome relativo onde faz exatamente referência a essa casa no campo, né? Ou seja, que eu possa fazer muitos rocks rurais nessa casa no campo. Vamos passar para as nossas dicas de estudo. Uma dica interessante para vocês, alunos, seria fazer uma pesquisa em letras de músicas, identificando numerais e pronomes, atentando aí para o fato de a gente ter esses 6 tipos de pronomes. Então, vocês poderiam pesquisar pronomes pessoais, pronomes relativos, que aparecem com bastante frequência nas músicas. É isso aí, até a próxima aula. Tchau! Na aula de hoje estudamos os numerais e os pronomes. Nós discutimos os 3 critérios de classificação para os numerais e para os pronomes. O critério semântico, o critério mórfico e o critério sintático. No caso dos pronomes, nos aprofundamos na classificação semântica, de pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos.
Uma maneira interessante de se abordarem esses tópicos de numerais e pronomes é fazendo uma distinção entre numeral adjetivo, numeral substantivo, pronome adjetivo e pronome substantivo, para que se possa exatamente mostrar para o aluno a questão de como ele pode trabalhar esses conceitos dentro do texto. Ou seja, mostrar para eles os pronomes substantivos, os numerais substantivos, como recurso de coesão referencial e dessa maneira poder escrever, melhorar a escrita, melhorar os recursos que ele dispõe na escrita. É isso aí. Até a próxima.